Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Desculpa a demora, né? A minha internet está um pouquinho com problema aí, mas está resolvendo da melhor forma possível. Vamos se adentrando a mais uma live, né, da Casa do Caminho. Meu cabelo está balançado porque está molhado, mas tranquilo. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo do livro Pão Nosso, graças a Deus, né? Então a gente vai conseguir aí desenvolver mais um pouquinho o nosso lado espiritual, nosso lado moral, através desse estudo, e assim a gente consegue colocar em prática aí o nosso desenvolvimento. Para quem está chegando agora, novamente eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho, estou aqui fazendo a live com vocês, sou estudante, aprendiz de palestrante, né? E assim a gente vai crescendo aí juntos, ok? Boa noite, Deise, seja querida, minha querida amiga, seja bem-vinda. Otília, seja bem-vinda também. Airan, querida amiga, seja bem-vinda também. Isso aí, né? Vamos lá. Passar uns recadinhos muito importantes para vocês. A gente tá com as lives da Casa do Caminho de terças, quintas e aos domingos, às 20h20, sempre nesse horário. Porque esse horário até umas 8h20, 8h30 a gente consegue passar os recadinhos importantes para vocês. E assim a gente faz aí 30 minutinhos de live através do estudo, tá bom? Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Eric e Meire, sejam bem-vindos também, queridos amigos. Adailton, seja bem-vindo também. Maravilha. Certo? Essa semana, eu vou passar um recadinho importante para vocês também, que hoje, essa é a última semana, né, que a gente vai ter a palestra presencial. Por que a gente vai ter a última semana da palestra presencial? Que é hoje, né? Porque a gente está fazendo a mudança da casa e com isso vai ter muita bagunça e para evitar transtornos a gente está suspendendo as palestras presenciais. Mas as online continuam ainda no mesmo horário, às 20h20, de terça e quinta-feira, e aos domingos também, tá ok? Mais um recadinho também, não esqueçam de colocar o nome para as vibrações. A gente pede para colocar em duas listas, né? Tanto para encarnado como para desencarnado, para a gente estar identificando aí e ajudando da melhor forma possível, tá bom? Boa noite, Rita, seja bem-vinda. Deixa eu ver só mais alguém que tá. Eu tô olhando assim por baixo porque eu tô com o monitor do notebook aberto aqui, aí eu consigo só ver assim. Tá ok? Não esqueçam de pegar água para ser fluidificado, tanto para vocês como para os seus entes queridos também, né? Para os seus pets também pode estar pegando, fazendo a separação aí para eles tomarem depois. Sente um lugar confortável, que você consiga manter suas vibrações tranquilas, né? Tanto do coração como dos pensamentos. Daqui a pouquinho a gente vai ligar os nossos pensamentos aí mais uma vez ao nosso Mestre Jesus e a Deus. E assim a gente consegue aí dar continuidade, tá bom? Eu vou falando com vocês aqui, eu vou pesquisar rapidinho o título evangélico para a gente estudar. Para quem quiser acompanhar através do estudo da Bíblia, é o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ok? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Por gentileza, me informe se vocês estão conseguindo me ouvir direito aí. Estão conseguindo me ver, né? Porque a internet está um pouquinho lenta. A gente vai continuar aí. Rapidinho. Hoje está muito calor, né? Muita correria. Tudo para dar certo. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Boa noite, Alexandre também. Sejam bem-vindos. Maravilha. Deixa eu só ver aqui até onde vai e a gente dá continuidade. Perfeito.
Tá ok? Lembrando também sobre as doações da Casa do Caminho. As doações a gente sempre pede para vocês, tanto das roupas em melhores condições, os calçados, os livros, né? Algum eletrônico, eletrodoméstico. A gente arrecada essas doações, aí a gente reverte em dinheiro, né? Para a gente conseguir pagar os nossos compromissos, tanto do aluguel, como da conta de água, conta de luz e do telefone também. Tá ok? Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Viviane Kelly, seja bem-vinda também. Boa noite. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Então, a gente solicita doações desse material, né? Assim por dizer, para a gente fazer essa venda, essa arrecadação para transformar em dinheiro, para a gente pagar os nossos compromissos. E também a gente solicita para vocês a doação de alimentos. Por que a gente pede essa doação de alimentos? Para que a gente possa também reverter em cestas básicas e assim ajudar 50 famílias, né? Os nossos queridos irmãos também estão precisando aí. E cada ajuda é válida também. Tá ok? Para quem não sabe, novamente eu estou fazendo o estudo continuado do livro Pão Nosso. A gente está no capítulo 76, As Testemunhas. É muito interessante esse estudo no dia de hoje. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui para eu dar uma boa noite. Querida Ismeia, seja bem-vinda. Maria, seja bem-vinda. Querida Meire, seja bem-vinda. Rita Avelina, seja bem-vinda. Boa noite. Isso aí, pessoal. Muito bom aqui estar com vocês, né? Fazer esse estudo. Toma um golinho da água. Dentre alguns minutinhos a gente dá início ao nosso estudo. Peço por gentileza, de novo, eu vou pedir para vocês me mandarem um feedback aí se tá bom o áudio, se tá bom a imagem, né? Vai que a internet cai e a gente não sabe. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum recadinho. Por enquanto é só esses mesmos que eu falei. Em relação à suspensão das atividades de palestras, né, durante a semana, porque a gente vai estar fazendo, semana que vem a gente vai estar fazendo a mudança da casa e assim a gente consegue aí fazer um bom atendimento na casa nova, né? Que ela vai continuar na Roque de Mingo, tá bom? O número, ela vai estar 431. Ele fica depois da segunda rotatória. Ela vai ficar na frente de uma guarita do lado direito. Para quem sobe, do lado direito tem uma guarita. A Casa do Caminho, a nova Casa do Caminho, ela vai estar do lado esquerdo. Tá bom? Boa noite, Regina Mobará. Seja bem-vinda. Muito obrigado aí pelo feedback, pessoal. Obrigado mesmo. Certo? 20h30. Para quem se sentir confortável, feche os olhos. Para quem não se sentir, não tem problema nenhum, pode manter os olhos abertos. Só pedimos que vocês liguem seus pensamentos a Jesus e a Deus e assim consiga sintonizar, né? Fazer essa ligação aí e receber todos os benefícios, todos os cuidados, todos os tratamentos que você espera, tá bom? Então, assim, com o nosso coração cheio de gratidão, com a nossa mente em paz e serena, damos boa noite ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso Deus, nosso Pai, também que nos protege, nos guarde, que também nos proporciona a lei da encarnação para darmos continuidade no nosso progresso. Também agradecemos essa oportunidade diária de estar vivo, de estar consciente, de poder ouvir, de poder falar, de poder enxergar, de poder transmitir os nossos sentimentos e também a oportunidade de correção das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos impuros. Agradecemos também a Jesus, o nosso Mestre, pelas orientações recebidas diariamente, né? Pelos conselhos, pelo amor, pelo carinho, pela paciência dedicada, apesar de nós
sermos falhos no nosso caminhar. Agradecemos também aos nossos mentores que nos intuem, que nos direciona para um caminho melhor, que nos protege de todo o mal. Agradecemos também a toda a equipe espiritual que já se encontra na nossa casa, que cuida de nós, né, que cuida dos nossos familiares, dos nossos pets. Agradecemos também aos professores e aos alunos que estão diariamente conosco, através dos estudos, nos orientando, nos incentivando à lei do progresso, nos mostrando o verdadeiro caminho. Também vamos agradecer aos nossos irmãos e irmãs que, através dessa oportunidade, vem esse momento adquirir um pouquinho de conhecimento e de esclarecimento para a sua vida. E assim, Senhor, de coração aberto, de mente aberta, que possamos compreender as entrelinhas dos ensinamentos evangélicos, que possamos guardar na nossa consciência, em consciência, todos esses ensinamentos e também nos instrua para que possamos colocar em prática para o nosso desenvolvimento. E assim, Senhor, damos início à palestra de hoje, ao estudo de hoje, com muito amor e muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. É muito bom, né? A gente estar em sintonia assim com o pessoal, né? Com nossos mentores, com toda a equipe espiritual, certo? Então vamos lá, né? Mais um dia aí de estudo. A gente está no livro Pão Nosso novamente. Estamos no capítulo 76. As testemunhas. Então, nosso querido Emmanuel, ele tira do Novo Testamento essa reflexão evangélica e nos ensina a ter uma percepção sobre esse trecho. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço, né? Paulo escreveu esse livro aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Então a gente vai dar uma lida nesse trecho para compreender melhor. Então, o título é assim: Deus, o nosso Pai. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, né, a corrida marcada por nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Olha só que interessante. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Olha só. Será que vocês já conseguiram, já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse quando vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, né? Presta atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, não se desanime. Quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Então, nesse trechinho aqui, para a gente ter um pouquinho melhor de correção, de compreensão e correção essa frase, Deus não vai nos castigar. Ele vai nos ensinar a refletir sobre as nossas ações imperfeitas, né? E que não existe uma nomenclatura melhor em relação a isso. Deus, o nosso Pai, o nosso Mestre, ele não nos castiga. Ele faz com que a nossa reflexão venha à tona para a gente ter compreensão do que aquilo que a gente está fazendo é correto ou errado. Então, cabe a nós compreender
O nosso Pai, ele vai nos chamar a atenção a todo instante e vai trazer essa consciência à tona para ver qual o caminho que a gente deve continuar seguindo. O caminho das más escolhas ou o caminho das boas escolhas. Aí cabe a nós fazer essa escolha pelo nosso livre-arbítrio, tá ok? Então ele continua. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Olha só. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus? Então, não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. E então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Olha só, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Olha só esse trecho, então, para a gente ter um pouquinho de compreensão. A todo momento, o nosso Mestre, Jesus, e Deus, nosso Pai, também é o nosso Mestre, ele vai nos dar condições para que possamos corrigir as nossas imperfeições, né? E assim ele vai nos ensinando, vai nos moldando, vai amadurecendo o nosso lado espiritual, o nosso lado moral, o nosso intelecto. E isso é necessário para o nosso aprendizado nesse momento aqui na Terra. E até mais quando a gente desencarnar e voltar para o plano espiritual, a nossa correção, o nosso desenvolvimento irá continuar, não vai cessar nunca. Até o nosso querido Mestre Jesus continua aprendendo, continua corrigindo a sua conduta, né? A gente vai aprender pela eternidade, a gente não vai só passar por esse momento e acabar, a gente vai continuar. E a gente tem que observar isso. Então, a gente não deve ficar triste, a gente tem que moldar os nossos sentimentos, né? Se Deus está nos chamando na responsabilidade, existe alguma coisa em nós que precisa ser corrigido, que precisa ser consertado. E só assim a gente consegue mudar. Muitas das vezes a gente consegue só mudar no momento ainda das imperfeições, das más escolhas, mas quando a gente começa a desenvolver esse lado de correção, de melhorarmos, erramos menos e acertamos mais. E assim é a lei do progresso, né? Então, o que o nosso querido Emmanuel vem nos trazer através dessa reflexão? Olha lá. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Então ele está falando de nós, a gente merece considerações sobre esse trecho evangélico. A gente é um buscador da verdade, a gente está desenvolvendo o nosso lado moral, intelectual e espiritual. Então a gente merece dar o devido valor a esse trecho evangélico. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Então, a todo momento, a gente tem que agradecer o momento dos desafios, das lições pregadas para o nosso desenvolvimento. Generoso degrau para a ascensão infinita. Então, todos os acontecimentos, sendo bons ou ruins, assim por dizer, são ferramentas que Deus utiliza para o nosso desenvolvimento. E em qualquer posição permaneça a criatura em qualquer posição que permaneça, né? A criatura estará cercada por enorme legião de testemunhos. O que quer dizer? A gente vai estar cercado aqui na Terra, para a gente compreender. Aqui na Terra a gente vai estar cercado pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente tem um convívio
diretamente e indiretamente, encarnados. Aí a gente passa para um outro estágio, para a gente ter um pouquinho mais de compreensão. Além do material, a gente vai ter no plano espiritual os espíritos imperfeitos, né? Os ditos inimigos, assim por dizer, mas são irmãos que estão numa condição de ignorância ainda, que vão buscar o seu progresso também em algum dia, e também as testemunhas, né? As pessoas, os seres evoluídos, né? Os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, o nosso mentor, os nossos amigos que estão em mais alta evolução também. Então, para a gente ter uma compreensão melhor. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que nos observam nos diferentes ângulos da vida, nos antiplanos da espiritualidade superior. Então, a todo momento, gente, a gente vai estar sendo assistido por esses entes queridos, pelos benfeitores. A gente é um testemunho vivo aqui na Terra, buscando o desenvolvimento evangélico, buscando o desenvolvimento espiritual, né? E quando a gente faz parte desse desenvolvimento, desse testemunho, a gente acaba sendo esse testemunho verdadeiro do Evangelho. Se a gente busca fazer o que está escrito, busca essa correção das nossas imperfeições. Então, a gente está sendo assistido a todo instante, tanto pelos encarnados, como pelos espíritos inferiores e como pelos benfeitores também. Aí ele continua: em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Olha só que interessante. Então, a gente vai estar assistindo a todo tempo, a gente vai receber as orientações, tanto dos benfeitores, né, se a gente estiver sintonizado com eles, ou dos espíritos inferiores, se a gente se sintonizar com eles também em relação à nossa baixa frequência, né? E a gente tem que observar isso. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos nossos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização das particularidades de luta redentora. Olha só, esses irmãos e educadores passam a ser testemunhos permanentes do tutelado. A gente é o tutelado, né? A gente está sendo assistido por esses irmãos, por esses juízes, pelas entidades benfeitoras. Então, a todo momento a gente está sendo orientado, a gente está sendo moldado, a gente está sendo guiado aí por eles. Se assim a gente permitir também, a gente tem que compreender isso. Então, enquanto perdura a nova tarefa que lhe falam em palavras, né? Que lhe falam que perduram a nova tarefa, ele falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos, parentes consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Olha só que interessante. Então, a todo instante a gente vai estar sendo acompanhado, vai estar sendo orientado, né? A gente vai estar sendo guiado sem dizer alguma palavra, através das intuições, através que nos mostra o caminho a ser seguido, e também no lado material, né, no lado encarnado, a gente vai ter todas essas pessoas que estão à nossa volta sendo ferramenta do nosso progresso, assim também como a gente está sendo uma ferramenta do progresso desses queridos irmãos também. Então, ele continua. Os observadores, em geral,
permanecem no outro lado da vida. Os verdadeiros, né? Os verdadeiros observadores, eles vão estar lá do lado no plano espiritual. Eles vão nos orientar ainda. Faze, olha só, faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças do que te acompanham, em espíritos cheios de preocupação e amor. Então, olha só que interessante isso. A gente acha que fisicamente a gente está abandonado, a gente até pode estar muitas das vezes, mas espiritualmente a gente está sendo assistido a todo instante, a gente está sendo orientado novamente, vai sempre repetir assim, a gente vai receber os cuidados, a gente vai receber as orientações, porque além do nosso progresso que a gente vem buscar aqui na Terra, existem os nossos entes queridos, os nossos mentores, assim como os benfeitores espirituais, que querem o nosso progresso e fazem de tudo para que isso dê certo, né? Eles fazem a parte deles e cabe a nós fazer a nossa parte como responsáveis. Tá ok? E assim a gente vai crescendo, a gente vai se moldando, vai sendo novas criaturas, né? A gente pega o exemplo sempre de Jesus como nossa direção, porque ele era um ser perfeito, veio para um mundo imperfeito, nos mostrar o verdadeiro caminho, sofreu todas as atrocidades que a gente conhece através da história feita pelo Evangelho, né? E assim a gente consegue aí colocar em prática, pegar esse molde de Jesus para a nossa vida e passar por esses aprendizados diários, né, que são os difíceis, e assim a gente consegue vencer. Muitas das vezes a gente vai continuar errando, mas que a gente nunca perca o ânimo, não perca o interesse em buscar a nossa evolução e sempre agradecer a todas as pessoas que estão à nossa volta, servindo de ferramenta para a nossa evolução, tá ok? Então, agora a gente vai para o nosso tratamento, né, para o nosso passe, tá ok? Agradecemos também por essa oportunidade. E assim, novamente, quem se sentir confortável, feche os olhos, leve seus pensamentos a Jesus e a Deus. E para quem não se sentir confortável, ligue seus pensamentos a Jesus e a Deus para receber o tratamento, tá ok? Então, assim, com muita alegria, com muito amor, sintonizados com o plano espiritual, com o Mestre Jesus, com Deus, com os nossos mentores. Nesse momento, vamos nos imaginar sentado num parque. Esse parque é familiar aos nossos olhos, pois muitas das vezes a gente se encontra aqui. A gente consegue sentir a grama fresquinha debaixo das nossas pernas. A gente consegue sentir através do nosso toque pelas mãos. Conseguimos enxergar com os nossos olhos a beleza desse lugar, as cores. A gente consegue ver as flores, a vegetação está à nossa volta. Conseguimos ouvir os pássaros, conseguimos ver os animais andando tranquilamente por esse ambiente. Conseguimos sentir a paz dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo físico e espiritual, dentro dos nossos pensamentos, a gente consegue sentir essa serenidade. E assim, nesse ambiente tranquilo, à nossa volta vem chegando os nossos irmãos espirituais, que nos recebe de braços abertos, que ao se aproximar da gente, se ajoelhem, nos abraça, nos transmite todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão. Esses queridos irmãos fazem uma roda através da gente, e com as mãos dadas desses queridos irmãos, pedem que possamos manter firmes os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, e assim que nesse momento possamos abrir o nosso coração novamente a Jesus. Querido Mestre Jesus,
Agradecemos pela oportunidade do estudo evangélico. Agradecemos pelo conhecimento passado através da palestra. Agradecemos também pelos cuidados recebidos diários. Agradecemos pelos nossos mentores, pelos nossos entes queridos que velam por nós, pelos benfeitores. Nesse momento, Senhor, que possamos estar firmes nesse caminhar, nesse desenvolvimento espiritual, intelectual, moral. Que possamos cada vez mais, Senhor, caminhar ao seu lado. Que possamos enxergar o mundo à nossa volta com os olhos de amor, com os olhos de ternura. Que possamos compreender as lições da vida como as ferramentas como Deus utiliza para o nosso desenvolvimento. E assim, Senhor, que possamos ter boas reações através dessas dificuldades. Senhor, nesse momento, humildemente pedimos que cure o nosso corpo espiritual, os nossos órgãos, organize os nossos centros de força, os nossos pensamentos, que possamos ter pensamentos maduros, que possamos ter pensamentos firmes no bem, que o nosso coração se livre de todos os venenos criados por nós mesmos. Que nesse exato momento, Senhor, que possa transbordar de amor, de ternura, de compaixão, e que cada vez mais que fizermos esse transbordar desses sentimentos, o nosso próprio corpo físico e espiritual se cura. A gente se sente mais leve, se sente mais harmonizados, e assim conseguimos manter os pensamentos no bem. E como foi dito, Senhor, através dos seus estudos evangélicos, que todo o bem que fizermos será o nosso advogado em qualquer lugar. Que possamos pagar o mal com o bem, que possamos pagar o ódio com o amor, que possamos estender as mãos aos nossos entes queridos que estão à nossa volta e também às pessoas que comparecerem à nossa volta. E assim, fazendo a pregação do Evangelho, sendo testemunho vivo desse desenvolvimento, que cada vez mais possamos estar em sintonia com o Senhor e com nosso Mestre e nosso Deus. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos pelo cuidado, pela cura e pela oportunidade de ter o esclarecimento. E assim, Senhor, caminhamos para o momento mais desejado, a doação dos nossos sentimentos. E assim, com o nosso ser radiante, cheio de amor e de luz, que possamos envolver o nosso querido planeta Terra em toda a ternura, em toda a paz, em toda a alegria. A todos os dirigentes políticos, até o nosso querido presidente da nossa nação, queridos, recebam o nosso discernimento, o nosso amor e a nossa paz, que possa conduzir-nos da melhor forma na nossa evolução. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam o nosso amor, o nosso desejo de correção, a nossa paz e a nossa alegria. E assim, aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e até mesmo dos seus lares, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor e a nossa harmonia. Há tantos outros irmãos que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos. Recebam a nossa compaixão, a nossa alegria, o nosso abraço fraterno e a nossa paz. E assim, a todos os irmãos que se encontram nas ruas, que recebam a nossa paz, a nossa alegria e o nosso amor, assim como a nossa esperança. E também a todos os dirigentes religiosos de suas crenças, recebam o nosso discernimento, a nossa sabedoria e o nosso amor para conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível.
E assim, Senhor, que esse sentimento de amor, de ternura que existe dentro de nós, que continue transbordando e limpe cada canto da nossa casa, que toque cada ser que a gente encontrar com a Tua presença. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, que a nossa equipe espiritual receba um pouquinho mais de amor, um pouco mais de ternura e de alegria e seja utilizada da melhor forma possível, onde for mais necessário. Querido Deus, nesse momento, caminhamos para o término da palestra. Agradecemos, Senhor, pelo estudo, pela reflexão, pela cura do nosso corpo físico e espiritual, pelos cuidados recebidos diários, pelas palavras de conforto que faz a gente enxergar o mundo com os teus olhos. Que possamos, Senhor, continuar firmes nesse desenvolvimento, que se cairmos ou tropeçarmos, Senhor, nos estenda as mãos, nos apoie, nos levante para que possamos continuar no progresso. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez que possamos estar aqui na próxima palestra que será realizada no domingo, com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão e com muita ternura. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Muito bom quando a gente tá nessa paz, nessa tranquilidade, nessa ternura. Ah, não esqueça de beber a aguinha fluidificada. Que a gente consiga continuar no progresso, na sintonia, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Que possamos estar aqui na próxima semana, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deixa eu dar um oizinho pro pessoal que chegou aqui. Ah, o pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, gratidão. Isso aí. Boa noite, querida amiga Renata, seja bem-vinda. Muito bom ver vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não deu oi. Otília Colombo, seja bem-vinda. Totti, seja bem-vinda. Durvalina, seja bem-vinda também. Isso aí, muito bom ver vocês aqui. Tenham um ótimo final de semana, né? Uma boa semana também. E até a próxima, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.